As leis universais existem. Se tudo fosse ao acaso, nada teria padrão. Mas padrões estão em toda parte. Na natureza, no comportamento humano, nos ciclos da vida, nas relações, nas escolhas e até nos pensamentos. A pergunta é inevitável. Será que existem leis invisíveis organizando a experiência da realidade? Quando falamos em leis universais, muitas pessoas pensam imediatamente na chamada lei da atração. Porém, a ideia de leis que regem o funcionamento do universo é muito mais antiga do que qualquer movimento moderno. Civilizações antigas já falavam sobre princípios que governam a existência. O hermetismo, por exemplo, descrevia leis como correspondência, vibração, causa e efeito e polaridade. Tradições orientais falavam sobre karma. Filósofos gregos discutiam ordem cósmica. A ciência moderna fala em leis da física. A questão não é se existem leis, mas se existem leis além das que conseguimos medir. Observe a natureza. Tudo segue ciclos. O dia se transforma em noite. As estações mudam em sequência previsível. O corpo humano responde a padrões biológicos. A própria galáxia segue movimentos matematicamente organizados. Se o universo fosse puramente caótico, não haveria repetição, não haveria estrutura, não haveria coerência. No campo humano, o padrão também é evidente. Pensamentos repetidos geram comportamentos repetidos. Comportamentos repetidos geram resultados previsíveis. Emoções acumuladas influenciam decisões. Decisões constroem destinos. Isso é acaso ou é uma forma de lei? A lei da causa e efeito é talvez a mais evidente. Toda ação produz uma consequência, nem sempre imediata, nem sempre visível, mas inevitável. Plantar descuido produz desordem. Plantar disciplina produz estrutura. Plantar intenção consciente produz direção. Mesmo quem nega leis universais vive sob seus efeitos diariamente. Outro princípio amplamente discutido é o da vibração. Tudo no universo está em movimento. A física quântica descreve a matéria como energia em diferentes frequências. Tradições espirituais afirmam que pensamentos e emoções também possuem frequência. Independentemente da linguagem usada, existe uma convergência interessante. A realidade ela não é estática. Ela é dinâmica. Se frequência influencia a matéria, então estados internos influenciam experiências externas, não de forma mágica ou instantânea, mas por coerência de padrão. Uma pessoa que cultiva medo constante tende a interpretar o mundo através do medo. Uma pessoa que cultiva confiança tende a agir com mais abertura. A realidade percebida muda conforme o estado interno. Isso significa que o universo é uma máquina de desejos? Não, leis universais não funcionam como fantasia. Elas operam por coerência e responsabilidade. Não se trata de desejar algo e esperar que aconteça. Trata-se de alinhar pensamento, emoção e ação com um padrão consistente ao longo do tempo. Existe também a lei da polaridade. Tudo possui dois polos, luz e sombra, expansão e contração, vida e morte, amor e medo. O problema surge quando acreditamos que um polo deveria eliminar o outro, mas talvez os opostos não sejam inimigos, e sim complementares. A existência se sustenta na tensão equilibrada entre extremos. E quanto ao acaso, ele realmente existe? Ou o acaso é apenas o nome que damos aos padrões que ainda não compreendemos? Muitas descobertas científicas começaram como eventos considerados aleatórios, até que um padrão foi identificado. Isso não significa que tudo esteja rigidamente predeterminado. Leis universais não anulam o livre-arbítrio. Elas criam o campo de funcionamento. Dentro desse campo, escolhas continuam existindo. A gravidade
é uma lei. Ainda assim, podemos escolher saltar ou permanecer no chão. A consequência, porém, seguirá a lei. Talvez o verdadeiro erro seja imaginar leis universais como regras impostas externamente. Talvez elas sejam expressões da própria estrutura da consciência. Talvez não sejam ordens, mas princípios de funcionamento. Se tudo fosse acaso, nada teria padrão. Mas padrões existem. Eles se repetem na história, na psicologia humana, nas relações sociais e nos ciclos naturais. Ignorar esses padrões não os faz desaparecer. Apenas nos torna inconscientes deles. A pergunta mais importante não é se as leis universais existem. A pergunta é: você está atento aos padrões da sua própria vida? Você percebe ciclos que se repetem, resultados que seguem comportamentos específicos, emoções que criam experiências semelhantes? Reconhecer padrões é o primeiro passo para agir com consciência. E agir com consciência é o início da verdadeira transformação. Se este conteúdo fez sentido para você, não deixe essa reflexão se perder. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue explorando os princípios invisíveis que moldam a experiência humana. Porque entender as leis não é sobre controlar o universo. É sobre compreender o campo onde sua própria consciência atua. Talvez o universo não seja um acaso desordenado. Talvez ele seja uma estrutura viva de padrões esperando para serem reconhecidos. E talvez o próximo padrão que você precise enxergar seja o da sua própria vida.